pessoal, vamos para a aula 159, avaliando o aprendizado. Vamos para a questão número 6 do avaliando o aprendizado. A questão número 6 diz assim: uma pessoa deseja erguer uma carga de 40 kg a 5 metros de altura, a partir do solo, com velocidade constante, usando uma corda e uma roldana, como mostrado na figura a seguir. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual será o trabalho da força que a pessoa exerce na corda? Tá? O que vai acontecer aqui? Na questão número 6, então tem uma caixa. Essa caixa aqui, ela tem 40 quilogramas, e ela vai ser erguida do solo até uma altura de 5 metros, é isso que ele quer, 5 metros de altura. Essa corda está presa a uma roldana e a pessoa segura do outro lado aqui, tá? E a pessoa faz uma força F aqui. Notem que a pessoa faz numericamente uma força igual à tensão na corda. O peso dessa caixa é de gravidade 10. 40 vezes 10, lembrando sempre que é muito fácil na Terra, quando a massa está em quilogramas, multiplica a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, 400 newtons é o peso. Bom, tem uma força de tensão para cima. Essa força de tensão é numericamente igual à força que a pessoa faz aqui na sua mão. Tá? Ele diz uma coisa importante: a caixa sobe com velocidade constante. A caixa não está fazendo curva, então a velocidade é constante e a linha é reta. MRU. Pergunto a vocês, meus amigos, MRU, quanto vale a força resultante? Zero. Por que a força resultante é zero? Porque não há aceleração. Lembrando das leis de Newton, lá da análise de força. A gente não pode nunca esquecer disso aí, né? Então, numericamente, o valor da tensão para cima é igual ao peso para baixo, 400 newtons. Nota, tem gente aí que deve estar pensando, tá, mas não tinha que ser maior? Não, peraí, para ela começar o movimento foi maior. Mas para manter a velocidade constante, eu não posso fazer uma força maior, porque se eu fizer mais força, haverá resultante. E se houver resultante, haverá aceleração. Eu não quero aceleração, eu quero MRU, aceleração zero. Notem, então a força tensora é para cima, deslocamento para cima. Tá? Então, e numericamente, ele pede ali qual é o trabalho que a força que a pessoa exerce. Numericamente, esse trabalho é igual ao trabalho da tensão. Então, notem, para que eu calcule o trabalho da força da pessoa, eu tenho que calcular o trabalho da força tensora. Numericamente, elas são iguais. Agora, notem, força para cima, deslocamento para cima. Como é que é o trabalho de uma força que é constante? É o valor é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo entre quem e quem? Entre força e deslocamento. Força para cima, deslocamento para cima. Cosseno de zero. Então o trabalho dessa força será valor da força. F é igual a tensão numericamente. Então 400 newtons vezes deslocamento 5 metros. Cosseno de zero, 1. 5 vezes 4 é 20. Então eu ponho 20 com mais 2 zeros, vai dar mais 2.000 joules, é a resposta para o trabalho aí da questão número 6. Fechou? Vamos para o número 7. Número 7 diz assim, número 7 mostra um plano inclinado. Um bloco de 8 kg desce um plano inclinado, perfeitamente liso. Lê-se sem atrito, né? Mostrado na figura a seguir. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade, né? Determine o trabalho da força resultante no deslocamento do bloco entre A e B. Ah, muito legal essa 7. Então, olha só. Eu tenho aqui
um plano inclinado. Essa altura aqui, ó, esse lado vale 6, esse lado vale 8 e esse lado vale 10 metros. Triângulo pitagórico 6, 8 e 10, né? Nós já sabemos. Aí ele pede, o bloco vai de A até B. Tá aqui o bloco, ele vai de A até B. De A até B. Ele quer saber o trabalho da força resultante. Quais forças atuam nesse bloco? Resposta: peso para baixo e normal. Olha como é que está normal. Olha como é que está normal. E observem aqui o deslocamento sofrido pelo bloco. Ó, de A até B. O deslocamento foi de 10 metros. Certo? Agora, eu pergunto a vocês. Ele faz a pergunta: quanto é que é o trabalho da força resultante? Vocês concordam comigo que o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos atuantes? Se eu tenho peso e normal, ó, é o trabalho do peso mais o trabalho da normal. Agora, observem, quanto é que é o ângulo entre a normal e o deslocamento? Olha ali, durante a descida. Não é 90 graus? Conclusão: se o ângulo entre a normal e o deslocamento é 0, o trabalho da normal será 0. Não haverá trabalho, porque entre a normal e o deslocamento nós temos 90 graus. Tem normal, não tem trabalho da normal. Então, como é que eu calculo o trabalho da força resultante? Calculando o trabalho da força peso apenas. Tá? Agora, o trabalho da força peso, então o que eu vou ter que calcular? O trabalho do peso é mais ou menos. Como é que eu opto pelo mais? Quando desce. Quando é que eu opto pelo menos? Quando sobe. O bloco está descendo, então mais a massa vezes o valor da gravidade vezes o valor do ΔH. Presta muita atenção. Trabalho do peso será a massa mais a massa. Ele me deu um corpo de 8 kg. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, quanto é o ΔH? O deslocamento vertical, quanto é que é? 10? 6 é o que ele se desloca verticalmente. Por isso que o trabalho do peso dará, ó, 6 vezes 8, 48, mais 480 joules. Mais 480 joules. Tá aí. Então, por quê? Agora a resposta é 480 porque o trabalho da força resultante é só o trabalho do peso, porque o trabalho normal é 0. Então, mais 480 joules é... Se alguém aí quisesse fazer o seguinte, como a força resultante, ó, daria para fazer de outra maneira. O peso eu posso decompor em PY e PX. Tá? PY e PX. Beleza? Normal e PY se anulam. Então a força resultante num plano inclinado é numericamente a PX em módulo, direção e sentido. Se eu quisesse fazer o trabalho da PX e usar o deslocamento de 10 metros, ia dar a mesma resposta. Se eu fizer o trabalho de PX, como é que é o trabalho de PX? É PX vezes o D, mas daí tu usa 10 metros, ó, porque o PX aqui, ó, o sentido. E olha o sentido. PX rampa abaixo, deslocamento rampa abaixo. Então é cosseno de 0, porque é o ângulo entre a força PX e o deslocamento. Vai dar exatamente o 480. Só que daí vai ter que calcular o PX, que é P seno. E daí usar 10. Vai dar exatamente a mesma resposta. Faz aí como exercício, tu vai ver que vai dar o mais 480, o trabalho da força resultante. Que nesse caso é o trabalho de PX. A força resultante é conhecido como PX. Tá? Então dá para fazer de duas maneiras a questão número 7. Vamos então para a número 8. A número 8 aparece um gráfico. Esse gráfico é um gráfico de força elástica por deformação da mola. O gráfico a seguir mostra a distensão sofrida por uma mola durante um ensaio de tração. Para essa mola determina primeiro a constante elástica, depois o trabalho para distendê-la de 0 a 10 centímetros. Então, questão de número 8, ele te dá um gráfico de força elástica versus deformação da mola em centímetros. Opa, cuida
que a deformação é em centímetros e a força está em newtons. O gráfico é uma reta inclinada, e notem que ele deforma 15 centímetros e a força vale 60 newtons, tá? A pergunta é quanto é que é a constante da mola? Em newton por metro. Então o primeiro item é só fazer força elástica igual a K vezes X, lei de Hooke. Notem que a força vale 60 newtons. Quanto será a constante? Quanto é que é a deformação? 15 centímetros, que é 0,15 metros, tá? Então 0,15 metros. Portanto, o K vai dar 60 newtons por 0,15. Até se tu quisesse botar, eu acho que até seria melhor, 15 vezes 10 na menos 2 metros. O cent, lembra? Aquela aula de transformação de unidade que cent, o prefixo cent, é 10 na menos 2. Então, 15 vezes 10 na menos 2, sabe por quê? Metros. Porque 60 por 15 é 4. O 10 na menos 2 vai para cima como 4 vezes 10 na 2 newton por metro. Ou seja, 400 newtons por metro. Está aí a constante elástica. Próxima pergunta. Quanto é o trabalho para distendê-la 10 centímetros? Não são os 15. Então, quanto é que é o trabalho para distendê-la 10 centímetros? Ou seja, 0,1 metros. Lembra como é que é o módulo do trabalho da força elástica? É o quê? É K, que eu já sei, vezes x ao quadrado sobre 2. Kx ao quadrado sobre 2. Ou se tu quisesse também, poderia fazer a área, mas ele não tem a força, é mais complicado fazer via gráfico aqui. Não mais complicado, mas eu acho que aqui é mais fácil. K, 400 newton por metro, sistema internacional. X, 0,1 ao quadrado sobre 2. 400 por 2 dá 200. 0,1 ao quadrado dá 0,01. Resposta, trabalho da força elástica dará 2 joules, tá? 2 joules é o trabalho da força elástica para deformar apenas 10 centímetros. Vamos para a última questão. A questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte. Uma mola deformada de 6 centímetros, submetida à ação de uma força de intensidade de 30 newtons. Qual é o valor do trabalho em módulo que provoca essa deformação? Então, quer saber o trabalho. Então, questão número 9, ele não me diz, tu vê que ele não me diz a constante, né? Mas é fácil calcular a constante, porque eu faço força elástica igual a Kx. Ele me deu que a deformação da mola é 6 centímetros, e a força elástica é 30 newtons. Lembrando, 6 centímetros é 6 vezes 10 na menos 2 metros. O maior erro aqui, que às vezes tu quer calcular em joules o trabalho, só que tu esquece de transformar de centímetro para metro. Esse é o grande erro nessa questão aqui. Aliás, é o grande erro na física, né? Esquecer de uma transformaçãozinha, né? Então, 30 newtons é igual a K vezes 6 vezes 10 na menos 2 metros. 30 newtons sobre 6 vezes 10 na menos 2 metros. Está aí o K. Opa! Está aí o K. K será 30 por 6, 5. 10 na menos 2 vai para cima como 10 na 2 newton por metro. 500 newtons por metro. Então, quanto é que é o trabalho da força elástica em módulo? K vezes x ao quadrado sobre 2. Tá? K. Está aqui o K. 500 sobre 2 vezes 6 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Bom, eu vou deixar isso aqui por enquanto. Inclusive eu vou chamar, olha como é que eu acho que fica mais fácil. Eu vou chamar 500 de 5 vezes 10 na 2, como estava aqui, ó, 5 vezes 10 na 2, sobre 2, vezes
6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado faz como? 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 10 na menos... 10 a menos 2 ao quadrado é 10 na menos 4. 36 por 2 dá 18. 18. 5 vezes 18, 5 vezes 18, ó, 5 daqui com 18 daqui, dá 90 vezes. 10 na 2 vezes 10 na menos 4, como é que eu faço? Mantenho o expoente, ó, 10 decimal, mantenho a base e somo os expoentes. 2 mais menos 4 menos 2. 90 vezes 10 na menos 2 é o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica é, né, em módulo, 0,9 joules. Está aí o trabalho da força elástica, tá? A aula está encerrada, então até a próxima aula. Aquele abraço!